Itapema, em Guarujá, e é um privilégio ter o pastor aqui. Prezado pastor, nós fizemos 30 dias de oração e tivemos 30 devocionais que trabalhamos na igreja com a proposta de viver um novo tempo para a glória de Deus. E a igreja completa esse 37º aniversário. Pensamos no pastor para que Deus o use grandemente para falar ao coração da igreja, na vida dos irmãos. Eu quero convidar todos os irmãos que se colocam em pé nesse momento. Quero orar em favor do meu colega, aqui, meu amigo, pastor Genivaldo, para que seja usado por Deus para falar conosco nessa oportunidade. Abaixa a sua cabeça aí, nós vamos orar a Deus nesse momento. Pai Celeste, como é bom estar aqui, ó Deus, participando desse momento histórico da vida da igreja. Momento importante, ó Deus, que comemoramos 37 anos de organização. Por isso, ó Deus, te louvamos por estarmos juntos aqui e queremos apresentar ao Senhor esse teu servo. O pastor Genivaldo foi trazido aqui, ó Deus, com esse propósito de trazer uma mensagem do Senhor, ser usado pelo Senhor para falar ao nosso coração. Então, Deus, queremos apresentá-lo ao Senhor. E que seja assim, ó Deus, que o Senhor use esse homem para a glória do seu nome, neste tempo, neste momento. Assim fazemos então, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Rendemos a Jesus Cristo toda honra, todo louvor e toda glória, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Uma alegria, um privilégio muito grande estar participando nesta noite, desta festa, 37 anos de organização desta igreja. Pastor Gerson, tive o privilégio de vir aqui nesta igreja por diversas vezes. Tive o privilégio de vir aqui por diversas vezes. Vim aqui algumas vezes no tempo do pastor Paulo, mais tarde algumas vezes no tempo do pastor Tiago, tempo do pastor Luiz. Recentemente tivemos a Assembleia da Associação, que foi aqui também. E agora agradeço a bênção, o privilégio de estar vindo mais esta vez no seu tempo, no seu pastorado, aqui nesta igreja. Nesta noite estou acompanhado, um amigo muito querido, peço que fique de pé. Este jovem, além de amigo, além de uma ovelha, um seminarista, e teve a coragem de pedir a mão da minha filha em casamento. Eu tive a coragem de conceder e já aconteceu. 6 meses passados, ele se casou e temos então aí seguido juntos, um presente que Deus tem dado na minha vida. Todos trouxeram as suas Bíblias? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. O livro de Atos é como se fosse a Gênesis ou Gênesis da igreja. Conta aí os primeiros dias, como era a igreja, que para nós é um modelo. O modelo de como ser igreja. Atos capítulo 2, vamos ler a partir do verso 37. Todos encontraram Atos 2, 37. Atos 2, 37. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De modo que
Os que receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos sinais e prodígios extraordinários eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Nós iremos orar mais uma vez. Quero pedir ao irmão, a irmã que está cuidando do som, eu sei que aí está bom para os irmãos, mas se aqui para mim puder ter um pouquinho de retorno, eu agradeço. Ó Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Obrigado, Jesus, pela existência desta igreja, por mais um ano de vida que se comemora. Que o Senhor tenha compaixão das nossas vidas. Ó Deus, eu preparei aqui um esboço. Tu és o nosso Deus e tens a liberdade para acrescer, para tirar. Tu és o nosso Deus e este é o teu povo que se reúne na tua presença nesta noite. No nome de Jesus, Pai, traduz esta palavra segundo a necessidade, segundo a capacidade de entendimento de cada um dos meus irmãos, pois oramos, ó Deus, no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Meus amados irmãos, colocamos nesta noite um tema que está aí na nossa tela. Peço aos irmãos que possam repetir comigo: sendo uma igreja além dos limites. Vamos juntos? Sendo uma igreja além dos limites. Ainda a parte de baixo: todos, em todos os dias, no templo e nas casas. Todos, em todos os dias, no templo e nas casas. Queridos irmãos, a igreja é uma instituição divina. A igreja foi idealizada no coração de Deus antes da fundação do mundo. Vários acontecimentos na história da humanidade, até que aquele sonho idealizado por Deus antes da fundação do mundo pudesse se concretizar. Eu quero relembrar com os irmãos alguns acontecimentos antes de que o sonho de Deus se realizasse nesta terra. Quando nós pensamos na história da humanidade, nos lembramos que na eternidade passada, Deus sonhou com a existência da igreja. Queremos crer que exista uma separação entre Gênesis 1 e Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra. Deus criou o universo. Porém, diz a Bíblia que houve no céu rebelião. Satanás, sendo antes chamado de Lúcifer, anjo de luz, se rebelou contra Deus
querendo tomar o lugar de Deus, dizendo: subirei acima do trono do Altíssimo. A Bíblia diz que este anjo de luz que se rebelou, que se deixou deturpar, foi expulso da presença de Deus, lançado nas profundezas da terra. Quando este ser agora maligno cai na terra, a terra se transforma num caos. A terra fica sem forma e vazia. Então Deus, em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 2, ele começa a colocar ordem no caos. Ele transforma o caos em cosmos, que vem a palavra cosmético. As mulheres gostam de colocar o rosto em ordem. O mundo estava sem cosmético, sem cosmos. Deus então começa a partir do Gênesis 2, quando o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, isto é, chocava, se preparava para este mundo, esta terra, esta história da humanidade que conhecemos hoje. Não nos assustamos quando a ciência fala de 100 milhões de anos que houveram dinossauros. Como assim, se a história da humanidade tem apenas 6.000 anos? Muitos desconhecem que de Gênesis 1:1 existe anos, milênios que nós não conhecemos. Deus então começa a criar este mundo que hoje nós conhecemos. E então Deus que criou este mundo, Deus, como dissemos, transforma este caos em cosmos. E Deus então vai criando todas as coisas, e finalmente Deus cria, no sexto dia, o ser humano. E Deus cria um ser tripartite, um ser que é corpo, alma e espírito. Este ser é dominado antes do pecado, dominado pelo Espírito. É o Espírito quem manda, é o Espírito quem orienta, é o Espírito quem o induz a conversar, a passear, a estar na presença e em comunhão com Deus. Porém, em Gênesis 3, o homem cai, o homem peca, o homem se rebela contra Deus, o homem vira as costas para Deus, o homem se torna maldito, fica então debaixo da ira de Deus, ele morre para Deus. Agora, quem está dominando é o eu. E quando o eu está no trono, Satanás está no trono. Quando o eu está no trono, o mundo está no trono. O homem está morto para Deus. A parte espiritual está morta. É o eu que está dominando. E assim o ser humano veio ao longo dos séculos, morto para Deus. Deus, todavia, em Gênesis 3,15 fez a promessa de que na plenitude dos tempos nasceria aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Agora o ser humano tem a promessa de que um dia Deus virá. O homem está então morto para Deus. A grande questão da humanidade é quem é que assume o trono. Dizemos desde já que quando Jesus entra na vida da pessoa, o Espírito volta a dominar. A parte espiritual renasce. A Bíblia chama de novo nascimento. Quantos aqui já experimentaram o novo nascimento? Já nasceram de novo, nasceram para Deus, nasceram para a vida eterna. Por causa do pecado que dominava o homem, que se afastava de Deus cada vez mais, o gênero humano se corrompeu de tal maneira que Deus disse: eu não suporto mais, eu precisarei destruir esta geração. E diz a Bíblia então que Deus destruiu os habitantes da terra daquela época,
ficando apenas Noé e a sua família. Deus disse: a primeira família fracassou. Então Deus disse: eu vou investir numa nova família. Repita comigo: Deus não desiste da minha família. Deus tem um interesse especial pelo bem da minha família. Deus continuou insistindo e chamou esta família, a família de Noé. E Deus disse para Noé: a missão de vocês é se espalhar e encher a terra. Mas ao invés disso, o bisneto de Noé, Nirode, quis construir uma grande torre e disse: não nos afastemos, não nos espalhemos, como Deus disse. Vamos ficar aqui todos juntos. Vamos fazer uma torre com a ponta voltada para o céu. Vamos fazer um trono, vamos ter aqui poder. Deus não gostou disso, era desobediência. Veio a confusão de línguas. Por causa desta torre, as pessoas que eram apenas uma língua só, a partir dali começou a falarem várias línguas e a ter na terra vários povos. Dentre os muitos povos, Deus disse: eu vou chamar um novo homem. A família de Noé também fracassou, seus descendentes. Então, eu vou escolher um homem dentre as muitas nações, dentre as muitas línguas. Vou chamar a Abraão. E Deus então chama e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Deixa os teus pais, a tua parentela e vem, que eu vou fazer de você uma grande bênção nesta terra. Deus disse para eles: fiquem em Canaã. Mas ao invés de ficar em Canaã, eles desceram para o Egito. Lá no Egito se tornaram escravos. Deus então deu para eles as tábuas da lei. E agora, se quisessem agradar a Deus, precisariam guardar a lei. Mas nem Moisés conseguiu guardar a lei. Diz a Bíblia que Moisés quebrou as tábuas da lei. Moisés não conseguiu entrar na terra prometida. Porque o ser humano nunca consegue satisfazer a exigência de Deus. Repita comigo: eu não consigo satisfazer a exigência de Deus. Todos comigo? Eu não consigo satisfazer a exigência de Deus. É por isso que Deus sempre está prometendo: aquele que eu disse que viria, ele virá. Passou Noé, passou Abraão, passou Moisés, passaram-se os juízes, os profetas. E meus amados irmãos, finalmente, pela misericórdia de Deus, acontece o maior dos acontecimentos. É quando o Filho de Deus pisou na terra. Quando o homem foi à lua pela primeira vez. O presidente dos Estados Unidos disse: este é o maior acontecimento na história da humanidade. Mas Billy Graham, servo de Deus, pegou o telefone, ligou para a Casa Branca e disse: presidente, realmente é uma grande conquista. Porém, este não é o maior acontecimento. O maior acontecimento na história da humanidade foi quando o Filho de Deus pisou nesta terra. O Senhor Jesus, sendo Deus, se encarnou. Jesus se fez ovelha para salvar as ovelhas. A Bíblia diz que Jesus veio, morreu, serviu aqui nesta terra. Depois do seu ministério, ele foi crucificado. É interessante que Pilatos, ao mandar colocar a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, ele colocou em latim, em grego e no hebraico. E no hebraico estavam as letras
Yahvé, aquele tetragrama, se referindo ao Deus Todo-Poderoso, o nome para se dirigir exclusivamente a Deus, estava sendo referido a Jesus Cristo, porque Jesus é Deus. E a Bíblia diz então que este Jesus, que morreu para que eu e você pudéssemos viver, este Jesus que morreu para que a igreja pudesse existir, que este Jesus, diferente de todos os outros líderes, ele ressuscitou. É interessante que Jesus, depois de morto, de ressuscitado, ele fica aqui na terra durante 40 dias. Ele ficou nestes 40 dias respaldando a Bíblia. Ele ficou nestes 40 dias para convencer os que não criam ainda de que ele é Deus. Finalmente, depois de 50 dias da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo veio. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Se o Espírito Santo veio, é porque Jesus chegou lá. Amém, igreja? O Espírito Santo veio, e é quando o Espírito Santo veio, aí sim se concretizou o ideal de Deus, ou seja, a igreja foi concretizada. Entre o ideal de Deus, um dia eu vou fazer existir a igreja, até se concretizar passaram-se milênios. Passou Adão, passou Noé, passou Abraão, passou Moisés, profetas, reis. Finalmente, na plenitude dos tempos, Jesus veio, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito Santo. Agora a igreja está fundada. Agora a igreja está concretizada. E é exatamente aqui esse capítulo 2 que nasce a igreja. Meus irmãos, sabendo destas coisas, quais coisas? Me ajudem. Quais coisas que nós precisamos saber? Todos juntos, vamos lá. Primeiro, o pecado de Adão danificou, desfigurou a imagem de Deus em nós. Segundo, a história da humanidade tem começo, meio e fim. E nós estamos no fim desta história. Terceiro, o rei do reino das trevas, aquele que foi expulso dos céus, ele está em guerra contra nós para nos manter ou para nos capturar de volta para o reino dele. Porque a Bíblia diz que no dia que você se entrega para Jesus, você foi tirado do reino das trevas para o reino da luz. E aí, quando você é tirado do reino das trevas, agora você nasce no reino de Deus. Bem, eu pergunto, que tipo de pessoas nós devemos ser sabendo destas coisas? Em primeiro lugar, nós devemos ser um tipo de pessoas convertidas. Um tipo de pessoas que passa por um milagre que Deus faz. Vamos ler juntos? Vamos lá todos comigo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós.
tais fostes alguns de vós, mas fostes, o quê? Lavados pelo sangue de Jesus, mas fostes santificados pelo Espírito Santo, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você que está aqui nesta noite já passou por este milagre, este processo de transformação. Não importa o que você foi antes. Talvez o que você foi antes não está descrito aqui. O fato é que eu e você estávamos mortos para Deus. Mas para entrar no reino de Deus, você precisa primeiro ser lavado pelo sangue de Jesus. Você precisa ser santificado pelo Espírito Santo. E você precisa ser justificado por Deus. Você só é justificado por Deus quando o sangue de Jesus é aplicado em tua vida. Deus olha para o homem imoral, imundo, debaixo do pecado, debaixo da ira, debaixo da maldição, e diz: esse não é digno da minha salvação. Mas quando o homem recebe a Jesus, o sangue de Jesus lava este homem, e então Deus olha e diz: este nunca pecou, este é santo, este é agradável, eu o adoto como meu filho, porque eu olho para ele e vejo meu filho mais velho. Eu olho para ele e vejo Jesus. O seu Shed, nosso querido professor, fomos contemporâneos, não é, Luiz? Pastor Luiz. O seu Shed, de saudosa memória, disse que Deus ama tanto a Jesus, que o sonho dele é que todos os seus outros filhos sejam parecidos com Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando você passa por este maravilhoso milagre, você então começa a fazer parte da igreja de Deus na terra. Que tipo de pessoas devemos ser? Primeiro, devemos ser pessoas que passam por este milagre. Segundo, devemos ser pessoas que pertencem à igreja de Jesus Cristo. Por que devemos pertencer à igreja de Cristo? Leiam comigo. 5 razões. Primeiro, porque é um projeto que nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. Segundo, porque é o corpo de Cristo, e se eu não participar do corpo, não pertenço ao cabeça que é Cristo. Terceiro, porque nasci de novo, sou da família de Deus, sou discípulo, por isso eu pertenço à igreja. Quarto, porque a igreja é formada por pessoas diferentes, onde eu me completo. O que falta em mim tem no outro irmão. Há pouco vimos aqui as nossas irmãs cantando, cada um fazendo alguma coisa, outros falando. É o corpo de Cristo. Num corpo não é só mão, não é só olho. Já pensou um olhão aqui falando com vocês? É um corpo. Então eu preciso, porque se eu não ajudar a igreja fica deficiente. O corpo precisa dos membros para não ficar deficiente. Mas em quinto lugar, eu preciso pertencer à igreja, porque preciso dela para não apodrecer. Repitam comigo. Eu, membro, não sou o corpo. O corpo pode existir sem um membro, mas o membro não pode existir sem um corpo. Sem essa mão, vou ficar deficiente, mas estou ainda aqui de pé. E essa mão, se eu cortar e colocar ela aqui, guardada, o que é que vai acontecer com essa mão depois de uma semana, hein, minha irmã?
Meus amados irmãos, lamentavelmente na pátria brasileira, 33 milhões de os cristãos sem igreja são chamados os novos ateus, os evangélicos sem igreja. Triste ilusão, ou é Cristo sim, igreja sim, ou então é Cristo não, igreja não. Quero partir do pressuposto que a maioria aqui já faz parte da igreja de Cristo. Se você não faz, hoje é uma noite oportuna. Hoje você pode experimentar o milagre do novo nascimento. Você pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Você pode ser santificado pelo Espírito Santo. Você pode ser justificado por Deus. Hoje é o dia aceitável. Agora, nesta noite, eu estou convidando esta igreja para nós pensarmos em ser uma igreja além dos limites. O que é uma igreja além dos limites? Nós já vimos de que a igreja, ela já existia no coração de Deus antes de existir. Meus amados irmãos, lamentavelmente, a igreja, na sua história, pegou um desvio e saiu do propósito de Deus. Cinco limites que a igreja precisa voltar para Deus. A igreja está fora dos limites em 5 coisas. Quais são elas? O local de adorar a Deus, aonde é? O culto acontece aonde? Que dia? Quem é que dirige o culto? Quais pessoas podem fazer isso? Veja só, queridos irmãos, que no Antigo Testamento, o local para se adorar a Deus era em Jerusalém. O culto acontecia no templo. O culto acontecia no templo no sábado. Quem dirigia, quem fazia, quem oficiava, ali dirigia, era o sacerdote. E o sacerdote dizia: isso aqui pertence a Deus, é corbã, é consagrado, o resto não. Isto é o modelo de igreja do Antigo Testamento. Mas como é a igreja do Novo Testamento? No Novo Testamento, o local é o mundo todo. O culto é no templo e nas casas, em todos os locais. O dia é todos os dias. A pessoa que faz o culto, que dirige, são todas as pessoas, todos podem. É o que nós, os batistas, chamamos de o sacerdócio universal dos crentes. Cada crente pode orar, cada crente pode ler e interpretar a Bíblia, cada crente pode expulsar o demônio, cada crente pode levar uma pessoa à presença de Deus. A oferta, somente o que era consagrado. No Novo Testamento é tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu faço. Eu pergunto aos irmãos, a igreja de hoje está se assemelhando mais à igreja do Antigo Testamento, a igreja de Moisés, ou à igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, a igreja de Jesus Cristo? A igreja de hoje está se assemelhando mais a qual das duas? O fato, irmãos, é que começou como a igreja de Atos, mas o desvio da igreja, a igreja oficial, a igreja romana, trouxe de volta o local do culto em Roma.
o culto acontece no templo. O culto acontece no domingo. Quem dirige o culto, quem faz tudo é o padre, é o sacerdote. Consequentemente, o que você oferta, ou seja, na igreja você é de Deus. Mas saindo da igreja você não tem compromisso com Deus. Nesta noite estamos dizendo no nome de Jesus que precisamos voltar ao limite. Sair do limite que o judaísmo colocou. Sair do limite que a Igreja Católica Romana colocou. E voltar para os limites da igreja primitiva. Como eram os limites da igreja primitiva? Na igreja primitiva, leiam comigo, todos juntos. Marcas da igreja primitiva. Primeiro, uma igreja que todo dia era dia de culto. Segundo, cada pessoa podia exercer seu sacerdócio. Terceiro, uma igreja que se reunia todos os dias no templo e nas casas. Quarto, uma igreja onde tudo que todos eram, tinham e faziam era para a glória de Deus. Uma igreja marcada pela profunda união e comunhão entre os irmãos. Era uma igreja que caía na graça do povo. Era uma igreja que crescia diariamente. Eu pergunto, que tipo de igreja, esta igreja Centenário de Vila Progresso, que tipo de igreja, esta igreja, vocês têm sido até hoje, nestes 37 anos? E mais ainda, que tipo de igreja vocês querem ser nos próximos anos, enquanto Jesus não voltar? O meu desafio nesta noite, em nome de Jesus, é que esta igreja seja uma igreja além dos limites. Primeiro, uma igreja que busca adorar a Deus, onde cada pessoa busca adorar a Deus. É interessante, quando Pedro reconheceu que Cornélio também era digno. E ele diz: agora reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer lugar, qualquer nação o teme e faz o que é justo. É interessante que em Atos tinha pelo menos 16 nações diferentes representadas. Ou seja, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Colocamos aqui, Deus não é israelense nem brasileiro, como muitos querem. Deus é o Senhor e dono de todas as coisas. O Salmo de número 24, do Senhor é a terra, o mundo e todos que neles habitam. Então, em primeiro lugar, Deus espera que cada um, aonde quer que esteja, se sinta adorador e que adore a Deus em espírito e em verdade. Segundo, uma igreja além do limite entende que Deus busca pessoas que o adore todos os dias. Meus irmãos, existe uma certa incoerência entre aquele cristão que adora, que chora, que louva, que prega, que coisa bonita, que homem espiritual, mas durante a semana, Deus passa a semana toda procurando esta pessoa sozinho no quarto, lendo a Bíblia, orando, e não encontra. E Deus diz: mas que espiritualidade é essa? Eu te procurei a semana toda e agora você está aqui tão espiritual? Hipócrita.
perguntar qual é o dia certo para adorar a Deus é o mesmo que perguntar qual o dia certo para respirar. Tu, Senhor, criaste todas as coisas e existem para o teu prazer e foram criados. Ame o Senhor, o seu Deus, esse é o primeiro e maior mandamento. Lembra, pastor Gesso, daquele antigo hino domingueiro, ele é assim? Segunda, terça, quarta, quinta. Você já cantou, Luiz? É? Meus amados irmãos, aqui nós viemos nos abastecer, viemos aprender, viemos relembrar, e aí a igreja reunida adora a Deus, e a igreja separada fora das quatro paredes, ela evangeliza, ela proclama, ela testemunha, ela continua sendo a igreja de Deus. Deus espera que a igreja volte aos limites que ele deu antes na igreja primitiva, onde cada crente, aonde quer que ia, todos os dias estava levando, proclamando a palavra. Não é servo de Deus somente no final de semana. Terceiro, uma igreja além dos limites, entende que Deus busca pessoas que buscam a glória, dar glória a Ele em tudo que faz. Não é somente quando está cantando na igreja que presta culto, não. Lutero disse, você pode ordenhar vaca e adorar a Deus. É santo. E se não está sendo santo, você não deve fazer. Aos olhos de Deus, não existe profano e sagrado. Faz para Deus, faz para a glória de Deus. Quinto, igreja de duas asas, grande no templo e pequena nos lares. Sexto, igrejas onde todos nós somos cooperadores de Deus e uns dos outros. E para encerrar, por que devemos fazer isso? Por que devemos ser uma igreja além dos limites? Jesus disse, alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Pois os que não estão escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Deus idealizou a igreja antes da fundação do mundo. Embora os homens tenham falhado, Deus não desistiu. As portas da graça ainda estão abertas. Louvado seja o nome de Deus, porque a maioria dos que estão aqui entraram na igreja. Deixaram o evangelho entrar em suas vidas. Seus nomes já estão escritos no livro da vida. Glórias a Deus. Mas o nome do seu pai está, o nome da sua mãe, o nome dos seus vizinhos, os nomes dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos. Estes nomes já estão escritos no livro da vida. Convido a todos para que curvem as suas frontes. Aproveite este momento para se colocar diante de Deus. Isso, mamãe, dá uma saidinha. Se coloque diante de Deus. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor pagou o preço, porque a igreja foi fundada. Obrigado, Jesus, porque embora os homens, nós tenhamos falhado, o Senhor não desistiu de nós.
Obrigado porque o Senhor pagou o preço e veio a este mundo por nós. Meu irmão, você que já aceitou, que já faz parte, minha irmã, glorifique a Deus, agradeça. Diga: Deus, me ajude a ir além dos limites impostos pela terra, pelo eu. Meu Deus, eu quero alcançar os limites do Senhor, o ideal do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, que diz: nesta noite, como um presente para a minha igreja que completa 37 anos, eu quero me consagrar para Deus, dizendo: Senhor, toma minha vida. Senhor, eu quero ser um instrumento, um vaso de bênção nas tuas mãos. Você quer fazer isso nesta noite? Eu vou convidar você para onde estiver, ficar de pé, dizendo: Deus, eu quero me colocar à tua disposição. Eu também tenho falhado, eu também não tenho alcançado o teu objetivo, mas Deus, eu quero pedir a tua força. Eu quero pedir que o Senhor renove o meu ânimo, a minha disposição. Você quer fazer isso agora? Onde você estiver, se coloque de pé. Nós queremos orar por você nesta noite. Graças a Deus por cada um que se levanta, mas não se levante por causa dos outros, é você e Deus. Deus, eu quero, no nome de Jesus, fazer aquilo que o Senhor espera, aquilo que o Senhor deseja. Eu quero ser uma igreja dentro dos limites do Senhor, não dentro dos limites do mundo. Enquanto cada um está tomando a sua decisão, você que ficou de pé, permaneça. Você que não ficou ainda, reflita e diga: Deus merece sim. Deus merece que eu também ofereça a minha vida como uma oferta. E eu quero me dedicar mais ainda para Deus. Eu quero que o Senhor me dê orientação de como eu posso te servir mais e melhor. Se você quer fazer isso, fique de pé onde você está. Queremos orar por você. Enquanto cada um toma a sua decisão, eu quero falar com você que ainda não é da igreja. Eu quero falar com você que foi trazido nesta noite, meu amigo, minha amiga. Deus também quer fazer uma obra maravilhosa na tua vida. Ele quer que você seja ovelha dele. Ele mesmo disse: ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte do meu aprisco, a essas também me convém agregar. Você deseja nesta noite abrir o seu coração, ser um novo homem, uma nova mulher, quer nascer na família de Deus? Você deseja nesta noite receber o perdão dos seus pecados, ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer entregar sua vida para Jesus nesta noite? Onde você estiver, levante a sua mão corajosamente, queremos orar por você. Onde está? Um homem, uma mulher, um jovem, uma criança. Se Deus toca no teu coração, esta é a hora para que você também entre na família de Deus, para que você também receba Jesus. Há alguém nesta noite? A igreja está orando por você. Jesus te chama para a vida eterna. Ele quer te dar a salvação da tua alma. Há alguém nesta noite? Há alguém entre nós que já foi de alguma igreja evangélica, mas que se afastou, está desviado do evangelho, se afastou dos caminhos de Deus e hoje quer se reconciliar com Cristo, quer voltar para os caminhos de Deus? Há alguém nesta noite? Levante a sua mão também, queremos orar por você. Aonde está a pessoa que deseja? Jesus diz: estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, abra o seu coração. Entrarei em sua casa, ficarei com você e você comigo. Há alguém nesta noite? Não havendo, que Deus te abençoe. Quero orar com esses que ficaram de pé. Ó Deus, nosso Pai, te rendemos glórias por mais esta noite maravilhosa. Te rendemos glórias por mais este ano de vida que completa esta igreja. Meu Deus, abençoa o pastor desta igreja. Abençoa os membros desta igreja. Obrigado pelos pastores que já passaram por aqui.
Senhor, continua com a tua mão estendida e que esta igreja, cada dia, seja uma igreja aprovada pelo Senhor, porque está vivendo dentro dos limites do Senhor, para a tua honra e a tua glória. Deus, nós colocamos em tuas mãos estes irmãos e irmãs, nós os consagramos a ti. Recebe a oração e a consagração de cada um deles, pois fazemos no nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Volto à palavra. Pastor, muito obrigado.